Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje você vai aprender um pouco mais sobre o Office Script no Excel. Você vai aprender a criar uma função que vai validar CPFs. Eu já fiz essa aula lá na nossa aula de VBA de número 250 e agora resolvi adaptar aquele código para o script, para o Office Script. Você vai aprender então como validar uma faixa de CPFs todos de uma única vez para retornar se eles são verdadeiros ou falsos. Antes de continuarmos, gostaria de dar um aviso para você. Esse mês de novembro, hoje é dia 20 de novembro, véspera da publicação dessa aula, nós temos apenas mais 10 dias de promoção de Black Friday lá nos meus cursos, no meu portal de vídeos. Então todos os cursos estão sendo comercializados por R$ 27,90, parcelados ainda em até 3 vezes. Se você tiver interesse, todos os cursos, sem exceção, comercializados cada um por R$ 27,90. Cada curso oferece certificado, você vai ter acesso a um ambiente organizado de estudos no meu portal de treinamentos e o portal é o cursos.alessandrotrovato.com.br. Aproveite, porque o curso de SQL Server, o curso de Excel avançado, os cursos que custam mais do que R$200, acho que são mais caros que isso, estão sendo vendidos por apenas R$ 27,90. Depois de novembro, os cursos serão reajustados, então o valor vai voltar ao patamar normal. Espero que aproveite, espero que goste dos cursos, espero que os adquira também, porque de qualquer forma a venda dos cursos ajuda também no investimento aqui do canal. Agora vamos para o nosso código para que você possa aprender como automatizar a sua planilha para validar CPFs usando o Office Script. Vou trabalhar com o Office Script, mas antes deixe-me mostrar a rotina se você não assistiu a aula sobre o VBA. A fonte da técnica que eu vou usar para validar o CPF está nesse artigo da Campus Code. Então se eu escrever aqui, igual, validar, deixa eu ver isso aqui como é que era, CPF, check CPF era o nome da função, basta passar a célula 1 como referência e pressionar o Enter. Esse CPF que está aqui é verdadeiro. Se trocar qualquer dígito dele, veja que ele vai retornar como falso. Muito bem, nós vamos fazer essa mesma rotina usando o Office Script. Vou gerar um novo script. E aqui vou ampliar essa janela, pois agora nós temos um ambiente melhor para poder digitar. A fonte está num bom tamanho, deixe-me aumentar até um pouquinho mais, vamos entrar aqui nas configurações do editor e vou aumentar para 14. Dessa forma ficará bem visível para você que está assistindo essa aula, inclusive no celular. Vou começar trocando o nome aqui para aula 09, essa já é a nossa nona aula da playlist de Office Script. E nesse caso eu vou colocar aqui que é o gabarito, que é a aula já completa. Vamos começar com a definição das nossas variáveis. Então, definição das variáveis. E vamos utilizar muitas, como utilizamos lá no VBA também. Primeiro, let str CPF vai ser do tipo string e vai ser uma string nula. Let num dígito verificador 1 vai ser do tipo number. Ponto e vírgula. Let num dv2, ou número do dígito verificador 2, vai ser igual a number. Lembre-se sempre que o nosso type annotation aqui, ele está indicando que esta variável do tipo string e as duas de baixo do tipo number. Eu não vou iniciar nesse momento as nossas variáveis, vou iniciar no programa, no loop de validação, pois vamos percorrer todas as células preenchidas com CPF para poder validá-los. Depois let número check é o número de validação, eu preciso checar se o meu número bate, então number vai ser 0. Essa eu já vou iniciar, e o meu número também de checagem do segundo dígito verificador vai ser igual a number de 0. Muito bem, let i, para minha variável de repetição, vai ser do tipo number igual a 1, então ela já vai iniciar como 1. Let ln, a minha variável do tipo number, para percorrer as linhas da minha planilha, vai começar também com 1. Let call, number igual a 0. Deixe-me fechar o painel do console na parte de baixo, nós vamos usar durante o processo de depuração do programa. Depois, let w, para minha workbook, ponto, get active workbook. Então nós vamos buscar essa nossa worksheet, get active worksheet, isso mesmo. Nós vamos pegar a nossa planilha ativa como sendo a variável w.
Por último, nós vamos pegar aqui a nossa variável chamada de última célula. Então, última cell vai ser igual w.getCell. Nós vamos usar o comando w.getRange para poder trazer o número de todas as linhas, né? Capturar todas as células da nossa planilha. .getCount, ou seja, nós vamos retornar aqui 1.048.576 menos 1, vírgula 0. Esse menos 1 porque nós vamos utilizar getRowCount, né? Na verdade, aqui faltou um row. Legal. .getRange edge, isso. Excel script, a nossa biblioteca principal do Excel script. Keyboard direction.up é Ctrl setinha para cima, esse é o equivalente ao Ctrl setinha para cima. .get row index. Então eu quero pegar o número da minha linha. Essa instrução gigante apenas para mapear a última célula preenchida com CPFs. Pois bem, repassando, nossa variável de string CPF vai ser utilizada para validar cada um deles. Dígito verificador 1 e dígito verificador 2 vai ser a posição 10 e a posição 11 do nosso CPF. O número de checagem vai ser obtido nas nossas rotinas. O i para o nosso loop, linha e coluna para percorrer a planilha e a variável w para percorrer aqui a nossa pasta de trabalho. Legal. Então eu vou salvar o meu script aula 9 gabarito. Muito bem. Agora nós já vamos começar da seguinte forma. Como eu tenho que percorrer todas essas células, nós vamos usar a instrução while. Então a instrução while, enquanto a minha linha for menor ou igual à minha última célula, então nós vamos executar toda a estrutura que está dentro do meu while. Primeiro, nós vamos inicializar as nossas variáveis. dv1 vai ser igual a 0 e a nossa variável num dv2 também vai ser igual a 0. Lembre-se, sempre que você for utilizar uma rotina no TypeScript, inicie as suas variáveis, seja no momento da declaração ou logo no começo do programa. Se você não fizer isso, essas variáveis elas não existem no contexto da sua rotina e vai dar um erro de execução. Então vai ser difícil descobrir onde está esse erro. A nossa string CPF ela vai ser exatamente o CPF que está na nossa célula. Então vou usar o comando w.getCell linha, vírgula, coluna, ponto, getValue, vamos capturar o seu valor, só que na sequência nós vamos converter isso para uma string, pois eu vou trabalhar com o CPF aqui na minha rotina como se fosse uma string. A primeira coisa que eu preciso verificar, qual é o tamanho do CPF? Ele tem 11 dígitos? Lembrando que o CPF ele tem 11 dígitos por padrão. Então se, abro parênteses, se a minha string SPF, ponto, a sua propriedade length, que é tamanho, for menor que 11, então nós vamos executar tudo que está dentro aqui das chaves. strcpf vai ser igual. Nós vamos criar aqui uma função chamada formatar CPF. E também isso já foi tema das nossas aulas aqui no YouTube. strcpf.toString, de novo, nós vamos converter. Engraçado que sem esse toString ele dá um erro. Então eu vou passar como parâmetro para essa nossa função o CPF que nós acabamos de capturar, se ele for menor do que 11 dígitos. E na sequência eu quero passar a quantidade de zeros que eu quero que ele coloque à esquerda. Então vai ser 11, que é o tamanho do CPF, menos o tamanho do CPF que foi capturado. E vamos, é claro, concatenar com a minha string CPF, pois o resultado dessa função nada mais vai ser do que alguns zeros para colocar à esquerda quando o CPF for menor que 0. Então essa função formatar CPF nós vamos fazer daqui a pouquinho aqui embaixo. Vou até escrever para não esquecer. Function, se não escrever vai dar erro no programa. Então function, formatar CPF, e aqui nós vamos passar os argumentos. Depois eu vou escrever essa rotina. Por enquanto, nós vamos continuar com o nosso código. Depois de feita a validação, o que eu posso fazer? Eu posso exibir aqui apenas no meu console para você visualizar o CPF que está sendo recebido. Então, se eu der um console.log, aliás, eu vou escrever aqui um console no final, quando tudo estiver pronto. Vamos começar, conforme a rotina que você viu, o módulo 11, ou seja, do primeiro dígito. Então, nós vamos fazer o mod, no módulo não, nós vamos dividir isso por 11 do primeiro dígito para ver qual é o valor, se o primeiro dígito verificador bate. E aqui nós vamos usar o número check dev1
vai ser igual. Nós vamos converter aqui para inteiro. Parse.int é a instrução no TypeScript que converte um valor para inteiro. Nesse caso, um valor de texto. E observe que ele precisa de uma string. A nossa string vai ser a strcpf, só que como eu quero validar o dígito 1 está na 10ª posição. Por isso, nós vamos usar aqui um ponto char@at. É uma instrução que captura um determinado elemento de um texto. E eu quero capturar o texto da posição 9. Mas por que posição 9 se o CPF tem o primeiro dígito verificador está na posição 10? Lembre-se que para o Office Script, o índice ele é base 0. Então, se a primeira posição da minha string aqui é 0, não é 1. Então, ele tem 10, ele vai contar de 0 a 10 e não de 0 a 1, e não de 1 a 11. Então, nesse caso, eu preciso considerar isso em toda a minha rotina. Quando eu escolho o char de 9, ele está pegando a 10ª posição. Da mesma forma, nós vamos pegar aqui o dígito de cheque, né, que foi informado no CPF da planilha. Dígito 2 é igual parseInt, nós vamos converter o número para inteiro e nós vamos usar o comando char@at. Primeiro, né, eu tenho que chamar a minha string, é string cpf.char@at e aí da posição 10. Agora sim eu consigo capturar corretamente o dígito 9 e o dígito 10, usando o dígito 10 e o dígito 11, usando essa função. Muito bem. Agora que nós fizemos esse controle, né, que eu já consegui fazer a captura dos dígitos verificadores, nós precisamos calcular os nossos dígitos verificadores. Por isso eu vou até tirar essa rotina e vou colocar antes do meu comentário. Para calcular, nós vamos usar a instrução for. Então for i igual a 1, ou seja, meu i, que é a minha variável de controle, vai começar em 1, ponto e vírgula. Enquanto i for menor ou igual a 9, não igual a 10, né? Se fosse base 1, então seria 10, mas como é base 9, então ele tem base 1, como é base 0, tem que ser 9. Ponto e vírgula, e aí vou incrementar o meu i com mais. Enquanto esse for verdadeiro, ele vai executar a instrução que está aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer num dígito verificador 1 é igual ao meu número dígito verificador 1, porque aqui ele vai percorrer cada dígito dos meus 9 primeiros valores do meu CPF. E vai somar com meu parseInt, nós vamos converter a minha string do CPF, o caractere que for dado pela posição do i, menos 1. Lembrando que nesse caso i vale 1, só que a primeira posição do meu CPF é base 0, então eu tenho que dar um menos 1 para ele poder capturar a posição correta do meu CPF. Na sequência, nós vamos multiplicar isso por i, para que ele possa fazer a regra que está lá no artigo, que eu vou copiar depois o link para vocês, de validação do CPF. Feito isso, o nosso dígito verificador 1 já está calculado, então só esse for já faz o cálculo do dígito verificador 1. E aqui nós vamos verificar num dígito verificador 1 é igual a num dígito verificador 1 mod 11. No Excel você conhece a função mod. Então a função mod ela retorna o resto de uma divisão. Para o TypeScript o porcento, né, o símbolo de porcentagem, ele faz o mod. Então ele pega o meu dígito verificador e divide por 11. Só que ele captura apenas o resto da divisão. Se o resto da divisão for um número igual ou a 10, né? Se for um número maior, igual a 10, não maior, igual a 10, então eu preciso convertê-lo para 0. Por isso, eu tenho que colocar um if. Então, se o número de dígito verificador 1 for igual a 10, lembre-se que no TypeScript, para fazer um teste de igualdade, eu tenho que usar 2 sinais de igual. Então, se o número de dígito verificador de 1 for igual a 10, então eu tenho que colocar que esse dígito verificador é igual a 0. Então eu tenho que forçar que esse número é 0. Feito isso, nós já acabamos o nosso dígito verificador 1. Eu poderia até colocar aqui um console.log, então vamos lá, console.log, eu vou colocar o num dv1, o dígito verificador calculado pela ferramenta. Só que eu vou colocar um texto aqui, ciclo, e nós vamos colocar o ciclo, deixa eu ver aqui, ele está fazendo um while da nossa número da linha. Então, ciclo, nós vamos somar isto aqui com a minha linha, mais o texto do dígito verificador.
dv1, dois pontos igual, mais, perfeito. Para concatenar no TypeScript, no nosso console.log, nós usamos o sinal de mais. Ele converte tudo que está aqui dentro para texto. Se não houver nenhum erro, considerando apenas os meus argumentos da função, então eu preciso passar esses dois argumentos para cá, apenas para que o código execute. E esses argumentos vão ser uma variável chamada, vamos chamar de, vcpf, que vai ser o argumento que eu vou passar, do tipo string, e vou colocar aqui uma variável do tipo número, vnum, do tipo number, que é a quantidade de casas que ele vai ter que procurar. Então agora já não tenho mais erros no meu programa. Vamos testar. Primeiro eu vou salvar o meu script. O script está sendo salvo, foi salvo, agora eu vou executar. Lembre-se que o meu console.log é a saída, então ele vai colocar aqui embaixo no meu console esse resultado, não vai escrever nada por enquanto na planilha. E ao dar um run, vamos ver se vai dar tudo certo. Veja que ele está com uma saída muito grande, então o meu output aqui está crescendo muito, então eu esqueci alguma coisa. Esqueci a nossa variável de controle de ciclo, pois se você perceber, ele colocou ó, ciclo 1, ciclo 1, ciclo 1, ciclo 1. Eu esqueci de incrementar a minha variável de linha, gerando um loop infinito. Então, antes de fechar aqui a nossa estrutura, eu tenho que colocar que ln mais, fazer um incremento da minha linha. Agora sim, vou dar um run. 3 ciclos, então se nós analisarmos aqui o nosso console, ó, ciclo 1, dígito verificador 9, ciclo 2, dígito verificador 9, ciclo 3, dígito verificador 9. Então aqui ele já pegou que os dois últimos, o ciclo verificador é 9 do primeiro dígito. Esse aqui já está errado. Então, como o dígito verificador é 4, esse CPF é inválido. Mas nós vamos verificar isso na execução do programa. Por enquanto ele já está fazendo o cálculo correto. Eu vou comentar essa linha do console.log apenas para usá-lo mais tarde. Agora nós vamos fazer o mod do nosso segundo dígito, o dígito verificador 2. Então, segundo dígito verificador. Basicamente é quase a mesma estrutura. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso testar, né? Se eu não preciso calcular o dígito verificador se já for inválido. Então, if, abro parênteses, se o número do dígito verificador 1 calculado pela minha ferramenta for diferente, então o símbolo de diferente é igual a exclamação igual, tá? Então esse é o diferente do número de cheque de DV1. Então, nós vamos ter que escrever isso na nossa célula. w.getCell, vírgula, linha atual, vírgula, call, mais um, ponto set value. Nós vamos definir então aqui false, ou seja, a validação do nosso resultado retornou false. E nesse caso, ele não vai abortar o meu programa. Eu poderia colocar aqui uma instrução de return, mas ele não checaria todas as outras células. Por isso, como tem várias outras para checar, nós vamos continuar percorrendo as nossas células e colocando os resultados. Para fazer agora o nosso mod, nós vamos lá, for, já que eu verifiquei o dígito verificador, então vamos lá, i é igual a 2, ponto e vírgula, i menor ou igual, menor do que igual a 10, ponto e vírgula, i mais mais. Esse é o incremento para poder fazer a validação do segundo dígito conforme a fórmula do artigo que daqui a pouquinho você vai receber o link. Número do dígito verificador 2 é igual ao número do dígito verificador 2 mais somado, né? Para cada ciclo eu tenho que somar o valor que foi obtido na multiplicação. Vamos começar convertendo para um número inteiro. A minha conversão da string CPF do char AT, ou seja, do caractere i menos 1, lembrando da posição também base 0, vezes i menos 1. Nós vamos incrementar aqui, nós estamos fazendo um ciclo ao contrário, então esse i menos 1 vai facilitar para que o meu loop consiga calcular corretamente o resultado. Está faltando um parênteses aqui, perfeito. Agora deu certinho, vamos ver por que ele colocou um erro lá. Ah, agora eu esqueci de abri-lo. Perfeito. Assim que terminar esta rotina do for, nós vamos ter um número de dígito verificador 2. Então eu tenho que pegar esse dígito verificador 2 e fazer com que ele seja dividido. Então é número dividido, ou mod 11, para saber se ele é múltiplo, né? Se ele é maior que 10. Feita essa divisão, se
o número do dígito verificador 2 for igual a 10, então nós temos que converter esse número de dígito verificador 2 para 0. Muito bem. Aqui nós já temos a condição de fazer a comparação também. Se, abro parênteses, o número do dígito verificador 2 obtido no nosso cálculo for diferente do número de check do dígito verificador 2, então eu tenho que fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, ó, w.getCell ln, call mais 1.set value false. Você pode estar pensando, bom, essa rotina, Alessandro, tem um pequeno problema. Ele calcula o dígito verificador 1, verifica que é falso e escreve. Depois verifica o 2 e escreve. Muito bem, podemos controlar com uma variável. Isso pode ser uma melhoria para você ir praticando também o seu Office Script. Ao invés de escrever 2 vezes na mesma célula, coloque uma variável de controle para que, se as duas respostas forem falso, ele escrever falso. Então você pode, ou se uma delas retornar, basta que uma volte falso, para que ele escreva falso na célula. Mas isso é uma condição que você pode testar aí. Muito bem, mas e se tudo passar? Se nós chegarmos nesse ponto do nosso programa, é sinal que foi diferente. Mas se não entrar em nenhuma dessas rotinas de validação, eu preciso dizer que o meu CPF é válido. Então nós vamos usar aqui, ó, if, abro parênteses, o número do dígito verificador 1 for igual, então eu quero fazer aqui um teste de igualdade, né? O número do check do dígito verificador 1 e, olha só, eu tenho aqui agora o E comercial, o END, né? Ele é representado pelos dois E comercial. Então eu posso checar também se o número do dígito verificador ele é igual ao número do check do meu dígito verificador 2. Agora, nesse caso, se a resposta for verdadeira, ou seja, se as duas condições for verdadeira, significa que o nosso dígito verificador está correto. Então, podemos escrever aí na nossa célula w.getCell, linha, vírgula, call mais 1, ou seja, na coluna da frente, .set value true, para que ele possa dizer que é verdadeiro. Eu posso escrever aqui CPF válido, você pode escrever qualquer coisa entre parênteses no set value, mas eu escolhi true or false para manter aí a linha que eu utilizei no VBA. A partir desse ponto, então, está tudo certo. Eu vou tirar aqui o meu console.log, a linha para evitar o módulo, evitar o loop infinito também já está pronta e a nossa rotina está ok. Eu acredito que tenha apenas, vamos lá, sim, esse parênteses aqui, ele é da minha rotina final. Ele não pode estar aqui, ele tem que estar antes da função. Pois a function de tratamento, ela está totalmente apartada do nosso código. Ele não faz parte do nosso módulo main, esse nosso módulo principal aqui do desenvolvimento. Vou salvar o script novamente, passando o olho pelo código, aparentemente está tudo certo. Só que antes eu vou fazer a minha rotina, a minha function. Quando um CPF for menor do que 11 caracteres, ele vai entrar nesse código. Então eu quero, primeiro, capturar. Eu vou declarar uma variável string aqui, que vai ser igual a nada. Eu vou usar essa variável na minha rotina. Então, enquanto o número de argumentos que eu passei como parâmetro for maior que 0, ele vai executar o meu while. E esse while nada mais é do que pegar a minha variável vstr, incrementar ela mesmo com um 0, colocando um 0 à esquerda. Essa instrução aqui, se você não está habituado, ela é exatamente esta, ó, vstr igual a vstr com mais, concatenado aqui na verdade, né, com o 0. Muito bem, vNum menos menos. Então agora eu vou decrementar o número até zerar, e quando zerar ele para, né, quando o número for maior que 0 ele para. No primeiro ciclo, se ele pedir aqui 3 casas, ele vai entrar aqui, 3 é maior que 0? Então ele vai fazer o primeiro ciclo e vai tirar 1, então vai virar 2. 2 é maior que 0? Então ele vai fazendo isso até obter o resultado. Depois que terminar, nós temos que dar um return. Lembre-se, sua function obrigatoriamente tem que ter um return. Eu vou retornar a minha vstr, ou seja, a minha string, que vai ser utilizado neste meu trecho de código de formatação, aqui no início, para incrementar zeros à esquerda do meu CPF. Então só esse trecho do programa coloca os zeros à esquerda.
Vamos testar. Vou salvar o script de novo e agora vou executá-lo. Run. O script está rodando e veja que foi muito rápido. De todos esses CPFs que estão aqui, somente um é válido. E esse é o mesmo exemplo que eu utilizei lá na minha aula. Eu utilizei isto aqui buscando o CPF falso. Falso não, CPF calculado num site. Existem diversos sites que fazem isso na web. Eu poderia testar também várias ranges de CPFs. Então, por exemplo, ó, 111-222-33300, que é o primeiro. Vou pegar esse valor de cima e vou somar mais um. E vou criar de novo uma estrutura aqui de mais de 100 CPFs para ele testar. Copiei errado, agora sim. Pronto. Então, eu estou incrementando em um até chegar ao CPF 401, final 401. Para validar toda essa lista de 100 CPFs, nós vamos utilizar a rotina que acabamos de fazer. Ele está trabalhando, vamos aguardar. Foi muito rápido aqui o atalho, então ele acabou dando esse bugzinho. Perfeito. Vou apagar esse resultado. Lembrando que você também pode colocar um comando para apagar todo o conteúdo da nossa coluna antes de começarmos. Vamos colocar então aqui um run e vamos aguardar. Observe, ele vai fazer a execução do meu código colocando todos os CPFs. Se nós analisarmos aqui, ele está produzindo os resultados e ele conseguiu chegar lá naquele final 96 como true. Todos os demais CPFs foram calculados como false. E é óbvio, esse código que está aqui, ele é um código apenas para feitos didáticos, para que você possa ver várias técnicas e várias instruções diferentes do TypeScript para poder criar sua própria rotina. Espero que você tenha gostado dessa aula, deixe o seu curtir, compartilhe essa aula com seus amigos e, é claro, o Office Script ainda não é para todos, mas eu estou me tornando pioneiro em vídeos dessa linguagem antes que fique disponível aí para todo mundo, tá bom? Grande abraço, espero que tenha gostado, nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!